Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou a Aline da Flon e começa agora o Idoso em Foco. O racismo consiste no preconceito, na discriminação de uma pessoa devido à cor da sua pele ou à sua origem étnica. E no Brasil, a expectativa de vida da população teve um aumento considerável nos últimos anos. No entanto, esse dado pode não refletir a realidade de toda a população. Por isso, o nosso bate-papo de hoje é sobre racismo e longevidade. E, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida da população brasileira é de 75,8 anos. Mas, de acordo com o último relatório anual das desigualdades sociais, do Núcleo de Estudos de População, realizado pela Unicamp, a expectativa de vida dos negros no Brasil era de 67 anos, enquanto os brancos viviam, em média, 73 anos. Nitidamente, a gente observa que há um envelhecimento desigual entre negros e brancos no Brasil, porque a longevidade vai além de acumular longos anos de vida. A longevidade está relacionada a uma vida com qualidade, com saúde, com moradia adequada. Pois é, Diva, e não tem como a gente falar de longevidade sem abordar as consequências da desigualdade racial, né? E uma das principais questões que a gente sempre procurou abordar aqui é sobre como promover um envelhecimento saudável. E quem nos acompanha desde sempre sabe que a base disso é uma alimentação equilibrada aliada à prática de atividade física, né? No entanto, levando em consideração que vivemos num país tão desigual, esse processo de construção de um envelhecimento saudável não é algo acessível a todos. Exatamente, Aline. No Brasil, 73,9% da população negra vive em situação de insegurança alimentar grave. Esses dados são da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Então, por mais que se oriente para que se evite alimentos processados, que consuma mais frutas, verduras e legumes, para ter um envelhecimento saudável, é preciso entender que nem todo mundo consegue ter acesso a recursos básicos. É verdade, Diva. E ainda de acordo com o IBGE, 44,5% dos negros vivem em condições de moradias precárias, sem saneamento básico, sem coleta de lixo, sem fornecimento de água potável. Então é muito importante que a gente coloque isso em pauta, porque na maioria das vezes, quando o assunto é longevidade, esse tema ele é tratado de uma maneira muito simplista, né? Como se a responsabilidade de um envelhecimento saudável fosse exclusivamente da pessoa e não dependesse também de fatores externos. Pois é, e a gente vê que a questão é muito mais abrangente, né? Não tem como falar de longevidade e ignorar as questões sociais, sobretudo o racismo. E nós conversamos com a assistente social Magali da Silva Almeida, coordenadora do Observatório de Racialidade e Interseccionalidade da Universidade Federal da Bahia, que compartilhou com a gente suas percepções a respeito dos impactos do racismo na sociedade. Certamente, o racismo estrutural afeta a longevidade. Acredito que o racismo no mundo afeta a população negra, indígena, as mulheres, as crianças e adolescentes, as pessoas idosas, a população LGBTQI+, as pessoas em situação de rua ou sem teto, de várias formas. Obviamente, essas pessoas se situam nas relações sociais nos grupos subalternizados. Em comum, esses grupos experimentam situações contínuas de violências sistêmicas, cotidianas,
intermitentes de inferiorização e desumanização. Retirar a humanidade e transformar o outro em abjeto animal é o objetivo do racismo e do racista, para justificar e naturalizar sua violência, manter sua dominação, reproduzir as opressões e manter as estruturas de poder econômico, patriarcais, raciais, intactas. Prevalece uma estrutura de superioridade branca, europeia, classista, cristã e heteronormativa. Tratar do tema da longevidade em sociedades racializadas como a brasileira evoca de imediato o debate sobre o racismo, o sexismo na sociedade. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, 75,7% das vítimas de assassinatos eram pessoas negras. Mas o racismo também pode deixar marcas invisíveis e as consequências vão além da questão social. Diva, é verdade. E como consequência do racismo de cada dia, pessoas negras tendem a desenvolver mais doenças cardiovasculares, por exemplo. E, além disso, o racismo ele pode acelerar o processo de envelhecimento. De acordo com estudos da Universidade Auburn, no Alabama, Estados Unidos, pessoas negras estão mais vulneráveis a ter um envelhecimento celular precoce. Então, aumentam-se as doenças e diminuem-se os anos de vida. Tudo isso em consequência do racismo. E isso tudo é consequência dessa desigualdade, né? E a pandemia tornou essa situação mais evidente, pois pessoas pretas e pardas foram as que mais morreram de Covid. Essa constatação é resultado do estudo feito pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio. O grupo analisou a taxa de letalidade da doença conforme as variáveis demográficas e socioeconômicas da população. Diante disso, a gente observa que essa letalidade tem relação com a pobreza. E em entrevista à BBC News, Emanuele Góes, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz sobre desigualdades raciais e acesso a serviços de saúde, ela afirmou que a Covid-19 encontrou um terreno muito favorável, uma vez que essas pessoas estão em um cenário de desigualdade. Pois é, e de acordo com a assistente social Magali da Silva Almeida, essas diferenças entre os grupos raciais estão relacionadas a diversos fatores, como a escravidão, por exemplo. Eu diria que o Estado brasileiro, quando extingue o escravismo e institui um ano depois a República, fez uma escolha política de se construir como uma nação moderna, baseada nas ideias de branqueamento, de eugenia e de valorização da mestiçagem. Essas legislações mantiveram intactas todas as estruturas de privilégio para a classe burguesa em ascensão, plasmadas na branquitude, e com ela os imigrantes, que tiveram todo o apoio do Estado brasileiro para substituir a mão de obra, ou melhor dizendo, a força de trabalho ex-escravizada. E ainda de acordo com a especialista, para compreender melhor essa dificuldade de acesso da população negra a recursos básicos, é preciso fazer uma contextualização do Brasil desde a época do Império e analisar as leis que, em vez de garantirem os direitos da população negra no país, retiraram. É a famosa dívida histórica, né? E essa conta parece que não fecha nunca, pois até hoje a sociedade sente esses impactos do que foi feito lá no passado.
Mas para compreender isso, é preciso ter sensibilidade. Então, em um país tão desigual, é impossível falar de longevidade, de qualidade de vida, sem olhar para as desigualdades. E, por isso, o racismo estrutural não pode ficar de fora desse assunto. Exatamente. Até mesmo quando a gente vai falar sobre saúde preventiva, o racismo ele precisa ser posto em pauta, porque a maioria dos usuários do SUS são pessoas negras. E o negro aqui no Brasil, além de sofrer discriminação nas ruas, ele sofre dentro do sistema público de saúde. Pois é, Aline. E isso é muito triste, porque esse tipo de discriminação, além de afastar as pessoas dos consultórios, afeta a autoestima, podendo acarretar diversos transtornos à saúde. Por isso, em 2014, o governo federal lançou a campanha Não Fiquem em Silêncio. Racismo faz mal à saúde. Denuncie, ligue 136. A fim de combater, denunciar as ocorrências de racismo no SUS. Foi uma ótima iniciativa, né? No entanto, atualmente, quando se entra em contato por este número, o catálogo ele não sugere nenhuma opção de denúncia. Mas, apesar disso, ainda funciona. Então, caso alguém queira denunciar alguma situação de racismo ocorrida no SUS, basta ligar para 136 e selecionar a opção Falar com Atendentes. E para a assistente social Magali da Silva Almeida, se tratando de racismo, os trabalhadores da saúde precisam ser preparados para lidar. Nós precisamos discutir o acesso ao SUS, precisamos ampliar o acesso ao SUS, que esse acesso seja sem racismo, que ele seja um acesso de reconhecimento das particularidades do que é ser negro no Brasil. E por isso a gente precisa preparar os trabalhadores da saúde para lidar com o racismo. O racismo é um problema social que, infelizmente, gera impactos que repercutem na vida de pessoas negras que conseguem alcançar a velhice. Então, vamos falar de longevidade, mas sem esquecer de mencionar os efeitos da desigualdade. Mas, Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.